E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na última aula, nós vimos os potenciais de redução, certo? Que medem a tendência de um elemento sofrer a reação de redução ou de oxidação em comparado com o gás hidrogênio, que é o nosso eletrodo padrão. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma breve retomada com vocês para a gente definir aí tudo de uma pilha, tá bom? Então, para a gente lembrar de uma pilha, primeiro, nós precisamos lembrar das reações envolvidas, certo? Então, vamos lá. A oxidação, a reação de oxidação, ela ocorre quando um elemento doa elétron para outro, certo? No instante em que o elemento doa o elétron, ocorre o aumento do seu NOx, do seu número de oxidação. E com isso, né, ele transfere elétrons. Então, quando que ocorre a oxidação? Ela ocorre quando o elemento envolvido na pilha tem um menor potencial padrão de redução. Lembrando que esse valor é fornecido para a gente nos dados do exercício, certo? Beleza. Redução. Então, o nome já fala, redução. Eu vou ter uma redução do número de oxidação. E quando que ocorre a redução? Ela ocorre quando o elemento recebe elétron, certo? Então, quando o elemento recebe elétron, ocorre uma redução do seu número de oxidação. Beleza? Bom, e para o elemento sofrer redução, ele deve ter um maior potencial de redução. Tranquilo? Bom, então para a gente lembrar, vou colocar aqui duas semi-reações, tá? Uma de oxidação e uma de redução, tá? Então, uma reação de oxidação. Por exemplo, o alumínio sólido. Lembra que o metal sozinho tem o NOx zero. Ele pode vir ou não indicado o NOx zero, tá? O alumínio, ele passa para alumínio 3+, aquoso, mais 3 elétrons. Beleza? Um exemplo de redução. Por exemplo, ouro, 3+, aquoso, mais 3 elétrons, formando o ouro metálico sólido. Número de oxidação zero. Tranquilo? Então, a oxidação ela acontece quando o elemento doa elétron e a redução ocorre quando o elemento recebe elétron. Doar elétron, o elétron é gerado, ele é produto. Receber o elétron, ele é reagente. Então, se olhar aqui, ó, se isso fosse uma pilha, né, então, se a gente está pensando numa pilha, o ouro estaria atraindo os elétrons. Então, se o ouro está atraindo os elétrons, ele tem carga oposta aos elétrons. Então, ele vai ser o polo positivo de uma pilha. Já o alumínio está gerando a carga negativa. Então, do alumínio sai a carga negativa. Então, o alumínio vai ser o polo negativo. Certo? Beleza. Então, toda pilha é uma reação espontânea. Ela ocorre naturalmente. Então, a pilha é uma reação espontânea. Então, a reação que nós chamamos de espontânea a reação espontânea é aquela que ocorre naturalmente, certo? Então, ela ocorre naturalmente. Certo? Então, para nós, toda reação espontânea é toda reação que vai ter uma diferença
de potencial maior que zero. O que isso significa? Que toda pilha tem potencial maior que zero, porque toda pilha é um gerador de corrente. Toda pilha é um processo espontâneo. Tranquilo? Bom, então aqui eu peguei uma pilha para a gente ver como exemplo. Então aqui nessa pilha, vamos imaginar ó, que essa primeira plaquinha aqui é uma plaquinha de prata, Ag sólido, tranquilo, NOx zero, ou seja, prata metálica. E a solução seja de cátion prata, Ag+, prata aquosa. Beleza? Do outro lado, vamos imaginar aqui uma solução de níquel, certo? Solução de níquel. Níquel 2+, e aqui embaixo a plaquinha de níquel sólida. Tranquilo? Então, bom, caso fosse um exercício de vestibular e tal, o que viria indicado nos dados do exercício? Né? Então, apareceriam lá, dados. Então, viria assim, ó, Ag mais aquoso mais um elétron formando Ag0 sólido. Então, isso aqui é a semi-reação de redução. E viria o potencial padrão de redução da prata igual a mais 0,80 volts. Joia? Também viria do níquel. Então, o níquel 2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando o níquel metálico sólido. Então, o potencial padrão de redução do níquel, menos 0,25 volts. Ok? Tranquilo. Então, analisando essas duas pilhas. Quem tem maior potencial de redução? Então, aqui, ó, a prata tem maior potencial de redução e o níquel tem menor potencial de redução, certo? Beleza? Bom, então, o que isso significa? Significa que a prata ela vai sofrer redução, certo? Então, a prata sofre redução. Beleza. E o níquel sofre oxidação. Beleza? Bom, então, para lembrar, quem sofre oxidação doa elétron. Então, o níquel da plaquinha vai mandar elétron pelo circuito externo para fora. Então, o circuito externo vai ter a passagem de uma corrente elétrica, de um fluxo de elétrons, no sentido da prata, certo? Então, quem atrai o elétron é o polo positivo. Saída de elétron é o polo negativo. Tranquilo? Então, como que funciona a pilha? Como que se dá o funcionamento? Então, este níquel da plaquinha, ele está subindo. Então, ele vai sair da plaquinha e vai vir para a solução. Então, qual é a reação que ocorre com o níquel? É a oxidação. Então, eu vou ter o níquel 2+, perdão, o níquel metálico da plaquinha, formando o níquel 2+, que está na solução, mais 2 elétrons. Do outro lado, o elétron vai descer da solução. Lembra que metal, o menor NOx que o metal pode ter é zero. Os metais são eletropositivos, têm a tendência de doar elétrons. Então, aqui, como o metal é zero, a placa metálica não pode ficar negativa.
porque já está na sua forma reduzida. Então, isso significa que a prata metálica só vai transportar os elétrons para a solução. Então, a prata da solução vai chegar aqui na plaquinha. Então, a reação deste lado vai ser Ag mais um elétron, formando Ag0 sólido. Então, se a gente acompanhar o que está acontecendo aqui, ó, nós vamos ver que o níquel metálico sólido está se transformando em níquel 2+. Então, a placa de níquel ela vai diminuir de tamanho, ela vai ficar fininha, vai sofrer corrosão. Do outro lado, a prata da solução está virando prata sólida na plaquinha. Então, a plaquinha ela vai aumentar de tamanho, certo? Beleza? Então, cada lado da pilha recebe um nome, tá? Então, aqui do lado onde tem a oxidação, nós chamamos de ânodo, tá? Aqui do lado onde tem a redução, nós chamamos de cátodo, ok? Então, tudo que acontece de um lado, o inverso acontece do outro. Então, se um lado é oxidação, o outro é redução. Esse lado da pilha, ele é o polo negativo. Tranquilo? Este lado é o lado positivo. Tranquilo? Beleza? O que acontece com a plaquinha? Nesse lado, a plaquinha diminui de tamanho. Então, a gente fala que a plaquinha diminui de espessura. Beleza? Do lado de cá, se um lado diminui, o outro lado aumenta. Então, aqui, aumenta a, a espessura. Beleza? Então, esse é o funcionamento de uma pilha. Tranquilo? Então, aqui, ó, vou dar uma dica. Quando você olhar para uma pilha, você vai olhar nos potenciais e vai perguntar aonde ocorre a oxidação. Você pergunta para a pilha que ela responde. Aonde ocorre a oxidação? O ânodo ocorre a oxidação, é o polo negativo, diminui a espessura. Aonde ocorre a oxidação? Onde tem o menor potencial de redução. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a nomenclatura envolvida em uma pilha. Ok? Vamos lá agora na equação global. Então, como que fica a equação global de uma pilha? A equação global, você vai colocar a equação de redução e de oxidação, certo? Então, vamos lá. Equação global. Então, a gente vai ter aqui, ó, níquel metálico sólido, formando níquel 2+, aquoso, mais 2 elétrons. Redução. A gente vai ter o Ag mais aquoso, mais um elétron, formando a prata metálica. Lembra que o número de elétrons doados e recebidos devem ser iguais. Então, na equação do zinco, são 2 elétrons doados. Uma prata só recebe um elétron. Então, eu preciso de 2 pratas para receber 2 elétrons e formar 2 pratas metálicas. Tranquilo? Então, acertei as quantidades. Então, eu somo as duas equações, cortando os elétrons. Então, a equação global vai ficar níquel sólido mais 2 Ag mais aquoso,
formando 2Ag0 sólido mais níquel 2+. Tranquilo? Níquel 2+ aquoso. Só que essa equação global, que está aqui embaixo, então aqui é a equação global, ela pode ser representada na notação IUPAC. Eu vou me jogar para cima. Subi. A notação IUPAC, a Associação Internacional de Química Pura, ela tem uma representação dessa equação global da seguinte forma. Você coloca, primeiro, o que acontece no ânodo é o níquel 0, formando níquel 2+. Dois tracinhos, que representa a ponte salina, que eu já vou falar dela. Depois, a gente coloca o que acontece no cátodo. E aí, é sem balancear. É o Ag+, que passa para Ag0. Tranquilo? Então, essa é a notação simplificada e o PAC para uma pilha. Beleza? Jóia. O que é ponte salina? A ponte salina é o que liga uma semicélula à outra, ela vai ter um sal, uma solução salina, por exemplo, KCl. Repara que a solução de prata, eu estou tendo o consumo de Ag+. Então, a concentração de Ag+ na solução diminui. A solução fica pouco positiva. Do outro lado, eu tenho o níquel que está sendo oxidado e ele sai da placa onde ele era metálico, virando 2+. Então, eu vou ter níquel 2+ na solução. Então, a sua concentração, então a gente lembra, colchetes é a concentração de níquel aumenta. Desse lado, a concentração de prata diminui. O que a ponte salina faz? Ela manda os íons para as soluções para manter o equilíbrio iônico. Então, a solução de prata está ficando pouco positiva. Então, quem desce para a solução da prata é o K+, para suprir a carência de carga positiva. Já na solução de níquel, eu vou ter um excesso de carga positiva. Então, desce da ponte salina o Cl- para equilibrar esse excesso de carga positiva. Tranquilo? Bom, então, esse foi todo o funcionamento da pilha. Na aula de ontem, nós aprendemos a calcular a diferença de potencial, que é o ΔE, né? E aqui a gente viu aí tudo envolvido numa pilha. Então, para lembrar, esse aonde ajuda bastante, e o CRAL também ajuda. CRAL é cátodo reduz, ânodo oxida no polo negativo. Então, a pilha tem o CRAL menos. Então, é uma outra frasezinha que ajuda aí a guardar as reações envolvidas na pilha. Beleza? Faça as suas anotações no caderno, ok? E vamos para o SAS em Eletroquímica 2, fazer a lista extra de pilhas. Ok? Até mais, pessoal. Obrigado.